paz, meus irmãos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente no Centro Espírita Jesus de Nazaré, nesse formato virtual, para trazermos um tema bastante instigante para a nossa realidade humana, que é a loucura. O tema Loucura e Espiritualidade, onde nós vamos abordar aqui um pouco sobre o fenômeno dos transtornos mentais e como a espiritualidade ela trata esse tema através da psicografia de vários médiuns, de várias antenas humanas que trouxeram para nós esse conhecimento, essa compreensão de como o transtorno mental ele se faz presente na nossa sociedade, na nossa vida como um todo. O fenômeno da loucura, ele é um fenômeno que acontece desde que o homem é homem. Desde a pré-história, o homem já apresentava distúrbios no campo do comportamento, no campo das ações. Esses distúrbios, naquele período, através dos vestígios que esse homem pré-histórico deixou para nós, pinturas em cavernas, instrumentos que eles produziram, nos mostra que esse homem ele tinha uma visão diferenciada do fenômeno da loucura. Eles eram vistos como seres especiais, capazes de dialogar com esse mundo incompreensível para o homem pré-histórico, porque ele não tinha ainda sequer a fala, que dirá a ciência, para que ele pudesse compreender os fenômenos da natureza. Então, esses fenômenos que aconteciam, eles não compreendiam e tinham muito medo. E a partir disso, eles buscavam, através de rituais, pacificar essa relação com os deuses que esse homem pré-histórico compreendia. E os homens que tinham um estado alterado de comportamento, que muitas vezes não convergia com aquele habitual daquela tribo, enfim, daquele bando, ele era visto como um ser divinal que era capaz de trazer informações desse mundo misterioso. Então, nesse período, a loucura ela era bastante acolhida por esses povos pré-históricos. Mas no decorrer da história, a partir do momento que esse homem ele vai se tornando sedentário, que esse homem ele vai construindo vilas, ele vai construindo comunidades, ele começa a verificar que esse transtorno ele não é bem visto nessas relações. E isso vai ficar muito mais agudo a partir da Idade Média, quando nas cidades que eram defendidas por muros, né? Esse homem com transtorno mental, né, não mais pré-histórico, mas com transtorno mental, esse homem vai ser exilado dessa relação da sociedade, essa relação social. Então, a partir daí, desde a Idade Média, já cria-se um processo de estigma, um processo de exclusão do indivíduo que apresentasse qualquer nível de distúrbio, de disfunção na sua relação com os seus iguais. Isso vai se perpetuar por muitos séculos, chegando até o século XIX, num período onde os asilos para loucos já estavam instituídos em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Brasil ele vai colher, né, as formas de tratamento na seara europeia. É de lá que eles trazem as técnicas, os instrumentos para tratar esse homem com algum distúrbio, só que de uma forma bastante incipiente ainda, porque a psiquiatria ainda estava nas suas ainda no início, né? No início das pesquisas psíquicas, e isso vai facultar muitas vezes tratamentos inadequados, tratamentos muitas vezes até violentos para esse homem que carrega
algum tipo de distonia. Então, até o século XIX, os doentes mentais viviam como errantes, sendo punidos e expulsos das cidades. Em 1852, com a inauguração do Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, se instaura a psiquiatria no Brasil. No hospício, os internos seguiam o modelo europeu de tratamento através do trabalho. Então, o Brasil ele absorve esse modelo europeu, né, de tratamento, que não era ainda medicamentoso. Os medicamentos psiquiátricos vão surgir bem depois, após a Segunda Guerra Mundial. Então, já na segunda metade do século XX, é quando os medicamentos eles chegam. Então, os tratamentos eram feitos à medida daquilo que se tinha conhecimento, daquilo que se podia fazer. E dentro disso, nós encontramos métodos de tratamento bastante desumanos, onde esses indivíduos eram submetidos a situações humilhantes, a situações de total desumanidade, de total falta de cuidado, métodos que foram sendo desenvolvidos a partir das pesquisas, como o ECT, que era um método de tratamento e ainda é um método de tratamento, mas não mais nesses modelos antigos, porque na verdade o ECT ele tem uma função terapêutica quando é feito de forma digna para esse paciente, em sala cirúrgica, com anestesia, com acompanhamento da equipe médica. Ele realmente traz um resultado benéfico para pacientes muito crônicos, mas por estar ao alcance da mão de vários profissionais daquela instituição, muitas vezes o ECT ele foi utilizado como método de punição. Então, esses indivíduos, por não obedecerem muitas vezes às ordens daquele outro profissional daquela instituição, ele era submetido a um ECT, né, de uma forma bastante crua, bastante desumana. Outro método é a lobotomia, que foi também investigada nesse campo dessa ciência ainda bastante rudimentar. E a lobotomia é aplicada em pacientes graves, mas também em alguns casos com um método punitivo para alguns pacientes que não se subjugavam às condições daquela instituição que eles estavam internados. E a lobotomia deixava esse indivíduo num quadro vegetativo, porque é um método altamente invasivo, onde se retira algumas partes desse cérebro e esse indivíduo ficava completamente apático, completamente incapaz de viver a sua vida com um mínimo de dignidade. Nós vemos esses quadros que se assemelham muito aos campos de concentração nazista, e nós acompanhamos esses quadros dentro das instituições psiquiátricas no Brasil e no mundo, e temos um relato mais surpreendente, mais abrasivo da nossa história, que foi no Hospital de Barbacena, no interior de Minas Gerais, onde vários pacientes viviam em locais completamente sujos, completamente sem estrutura para receber esses indivíduos, onde crianças, adultos, mulheres, idosos, pessoas portadoras de retardo, todas coabitando no mesmo espaço, muitas vezes sem alimentação. Existem até relatos terríveis que esses indivíduos eles se alimentavam das próprias fezes, onde esses indivíduos bebiam a água do esgoto, a água que caía da chuva. Muitos morreram de frio, porque essa região é uma região muito fria no interior de Minas, e esses indivíduos subjugados a essa condição, e até que alguns profissionais sensíveis puderam realmente trazer outros horizontes através do processo da reforma psiquiátrica. Mas até chegar nessa condição,
no início da década de 90, esses pacientes passaram por situações bastante difíceis, bastante precárias, que só agudizaram os seus quadros de transtorno e de sofrimento. Então, se utilizava muito da contenção física. Desde a antiga Grécia, a contenção física ela já era utilizada com a utilização de correntes. Muitas vezes se esquecia esse paciente, esse indivíduo acorrentado, e já se encontrava esse indivíduo já morto por sede, por complicações circulatórias. E mesmo já no século XX, se encontrou também muitos pacientes nessa condição de óbito, em virtude do esquecimento desse indivíduo amarrado a um leito, ou numa condição completamente ultrajante para aquela condição daquele indivíduo. Então, essas contenções físicas geraram grandes complicações, né, para esses métodos que foram aplicados, lesões físicas, broncoaspiração, asfixia, tromboses, e também os traumas psicológicos, né, o medo, a raiva, o medo da punição, entre outros quadros, que se verificou mais tarde, mesmo quando esses indivíduos já não estavam internados nessas instituições. E existe no Brasil também um relato muito grave no Juqueri, né, no Rio de Janeiro, onde em 1991, já quando a reforma psiquiátrica ela vinha ensaiando no Brasil, após tantos anos de ditadura militar que não permitiu que essa reforma chegasse para os hospitais, foi encontrado um cemitério clandestino nos fundos desse hospital com mais de 30 mil ossadas. Então se verificou que ali deveria haver algum nível de experimento com esses indivíduos, assim como foi feito nos campos de Auschwitz, né? Então observamos como tudo isso foi acontecendo na nossa realidade brasileira, onde não se tinha contato com essas informações, até que a imprensa veio a entrar nesses manicômios e trazer a grande realidade que se desdobrava lá. Então, quando nós olhamos essa condição humana, né, desses espíritos que reencarnaram, que trouxeram suas dificuldades psíquicas e que passaram aqui no planeta por situações tão difíceis, nós precisamos recorrer a um olhar mais ampliado, mais amplificado, para entender o porquê dessa condição. A visão espírita nos traz, na sua literatura, esclarecimentos sobre essas situações e nos traz também um grande consolo, muitas vezes, quando nós compreendemos o porquê desses sujeitos, desses indivíduos passarem por essas circunstâncias. Então, o grande motor de tudo isso é a reencarnação. Nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, num planeta onde ainda estamos presos a essa grande roda da vida, ou a roda do karma, como é dito nas doutrinas orientais, e nessa roda nós estamos no morrer e no renascer, até que todas as nossas faltas elas sejam sanadas pela lei divina. Então, se acredita a essas encarnações difíceis, a crimes de outras existências, a situações de delito cometidas por esses sujeitos em outras vidas, e que ao reencarnar nessa situação onde o seu transtorno não foi cuidado devidamente, ou até por ter reencarnado em épocas onde essa farmacologia, essa terapêutica mais moderna ainda não estava disponível, isso gerou para esse indivíduo saldar essas dívidas do passado. Então, as psicoses como um todo, elas vão expressar um processo de autopunição que o próprio espírito se impõe pelos malogros e crimes cometidos em outras vidas,
mas não alcançados pela justiça terrena. Então, muitas vezes, numa determinada existência, esse indivíduo cometeu crimes por várias situações possíveis, muitas vezes por heranças, muitas vezes por vingança, muitas vezes por inaceitação de determinada circunstância, e esse indivíduo comete esse crime passou a olhos largos pela justiça, ele não foi punido pela justiça aqui dos homens, mas esse crime ficou impresso aí nos painéis mentais desse indivíduo, que muitas vezes já em vida já apresenta alguns sinais de distúrbio, ou na desencarnação, quando ele chega no mundo espiritual e que ele se depara com aquela visão, né, com aquela rememoração daquela situação do passado, e ele entra em processo de culpa, em profundo processo de culpa. Então essa culpa vai gerar algum nível de imprint nesse campo psíquico, que é um campo energético, e ao reencarnar, esse indivíduo traz esse imprint que em alguma época da sua vida vai ser deflagrado. Muitas vezes o indivíduo ele vive alguns anos com as suas faculdades mentais preservadas, e em alguma circunstância, quer seja da infância, da adolescência ou até mesmo da fase adulta, ele desenvolve algum nível de distúrbio, porque existe toda uma programação espiritual para que essa informação ela chegue para esse sujeito e ele possa, a partir daí, poder reestruturar esse mal feito, né, como nós podemos chamar, de outra vida, agora num processo de reajuste. Muitas vezes a espiritualidade magnífica, muito generosa, nos dá a condição de reencarnarmos num lar amoroso, num lar cristão, num lar que dá lastro para que esse indivíduo, ao desencadear esse transtorno, ele possa ter suporte, ele possa ter um conforto para o tratamento daquele transtorno. Isso pode acontecer, mas em alguns casos o processo ele chega a um ponto tão grave que o indivíduo não encontra nem essas condições mínimas. Muitas vezes reencarna em famílias bastante desajustadas, famílias até mesmo com quadros de transtornos nas figuras parentais, e isso vai agudizar o processo daquele espírito, para que ele possa resgatar, né, no fundo da sua alma, todos os crimes, todos os delitos de vidas passadas. Isso é muito terrível, porque isso vai dificultar em muito o caminhar desse tratamento, né? Esse indivíduo ele vai encontrar muitas vezes muitas barreiras para que ele possa ter um conforto diante daquele tratamento. Mas assim mesmo a misericórdia divina ela sempre se faz presente, e alguns anjos aparecem nessa trajetória desse indivíduo para que ele possa ser assistido. Mas é importante nós percebermos sempre que o ser espiritual ele é sempre responsável pelas conjunturas que ele padece. Nós não podemos visualizar um quadro de vítima nesse indivíduo. É claro que dentro dessa responsabilização dos atos, nós não nos vamos colocar numa posição de não cuidado, de indiferença, jamais. Nós estamos muitas vezes aqui para dar esse suporte, mas reconhecendo que ali existe uma responsabilidade diante daquele quadro que se apresenta. Então, em qualquer problema de ordem mental, como psicológica, o terreno em que se desdobram as enfermidades e distonias é o mesmo que agasalha os sêmens de vida e saúde, aguardando que a primavera da boa vontade do espírito
colhido pela impretérita justiça de Deus, lhe faculte o surgimento em forma de paz. Então, mesmo que esse indivíduo tenha vivido situações muito difíceis nessa encarnação, onde ele enverga algum nível de transtorno, ele tem ali um processo de saúde, na verdade. Ele está saldando débitos de outras existências, consequentemente, ao sair dessa encarnação, ele como que filtra esse débito e pode fazer novas escolhas em vidas seguintes. Esse processo também do transtorno muitas vezes aparece nos processos da gestação. Mulheres que têm os seus bebês, que parem os seus bebês e ao trazer esse bebê à vida, né, à vida material, essas mães, elas passam por situações difíceis, o que nós chamamos muitas vezes de depressão pós-parto ou da psicose puerperal, onde essas mães elas entram num estado alterado mesmo de comportamento, uma disfunção do pensamento e das emoções, muitas vezes causado por questões hormonais, mas ligados também aos débitos de vidas passadas. Então, as psicoses de climatério, cujas causas são óbvias, fazem-se também escoador purificador, recursos de que se utilizam as leis divinas para alcançar os infratores e relapsos que pretenderam ludibriar o código de ética universal e inviolável. Então, essas mães também têm comprometimento de outras vidas. Muitas vezes, em vidas passadas, tiveram situações de descaso, de irresponsabilidade diante da maternidade, diante daquele espírito que está ali reencarnando, e nessa vida vem com esse resgate, né, diante dessa gestação. Então, qual seria a terapêutica que a doutrina espírita nos traz? Fundamentalmente, o evangelizar. O evangelizar é o processo mais importante do espírito para que ele possa reestruturar esses imprints, para que ele possa criar novos padrões de pensamento, novos padrões de comportamento e, consequentemente, novas formas de sentir. Quando o indivíduo, desde cedo, ele já traz um estofo de cuidado com a letra, né, com a letra cristã, com a palavra cristã, isso gera outras formas desse indivíduo estar na vida. E ao se deparar com as suas dificuldades, com as dificuldades mesmo psíquicas, ele consegue lidar de uma forma mais ajustada, mais estruturada. Porque o Evangelho, ele traz um campo de ressonância de cura, um campo de ressonância significativamente saudável. Então, a evangelização do enfermo, a disciplina que se deve impor, a diretriz de reabilitação por meio de um roteiro de trabalho renovador e produtivo são indispensáveis para o ser espiritual, para que o ser espiritual abandone as províncias das sombras em que se acha enjaulado interiormente e possa recompor os painéis mentais desarticulados. Então, quando nós temos acesso a essa leitura, quando nós temos acesso às práticas da fluidoterapia, do campo da fraternidade, da caridade, mesmo que o indivíduo já desde cedo apresente algum nível de distonia, mas ele pode ser colocado em meio a esse universo saudável, ele vai mudando esses padrões. São mecanismos que a espiritualidade nos delega, nos dá, para que nós possamos facilitar os nossos processos de reajuste, os nossos processos kármicos, os nossos processos evolutivos.
Então, a caridade fraternal, junto aos psicóticos, a solidariedade gentil diante deles, a paciência irrefragável, a intercessão generosa, são contribuições inestimáveis que o espírita a todos tem o dever de oferecer, particularmente em se tratando dos irmãos tombados no aturdimento interior. Então, a caridade é uma premissa básica para o cuidado desse indivíduo. Nós até hoje ainda temos na nossa sociedade uma dificuldade imensa nessa integração do sujeito com algum nível de transtorno. Ele é sempre visto como o indesejado, como aquele que deve ficar fora, não é, das relações sociais, mesmo dentro do âmbito familiar, muitas vezes nas festas, nas viagens. Esse parente, esse irmão, esse filho, muitas vezes ele é visto como um sujeito que deve ser colocado à parte, e isso só gera cada vez mais uma cronificação daquele quadro. Uma das grandes dores do indivíduo que tem algum nível de transtorno é a solidão. A solidão por não ser compreendido, por não ser aceito dentro da sua subjetividade, dentro da sua condição de limitação daquela vida, daquela instância reencarnatória. Mas tudo isso, quando é colocado o holofote da fraternidade, das leis espirituais que nos regem, a mudança de consciência desses familiares que podem dar a ele um outro nível de relação e, consequentemente, de dignidade. Então, nós não estamos aqui para curar nossas enfermidades, mas sim para que as enfermidades nos curem. Então, olhar para a doença não como um fenômeno punitivo, como um fenômeno negativo da vida. As doenças são os filtros, são os nossos delitos de outras vidas que vêm nessa vida em forma de adoecimento, para que possa depurar esse espírito imortal, para que ao retornarmos para o mundo espiritual possamos estar sanados, com esses débitos quitados, porque teremos novos projetos reencarnatórios onde outros registros serão trazidos à tona. Então, toda essa experiência está aí impressa nesse campo perispirítico desse sujeito reencarnante. E como a espiritualidade ela é muito generosa, muitas vezes nós não conseguiríamos saldar dívidas grandes numa vida só. Então há um parcelamento divino diante das nossas faltas. E por isso nós reconhecemos diante da espiritualidade a sua generosidade com a nossa ignorância. Então, do bloqueio da energia à doença física, nós somos feitos de camadas sobrepostas de energia e de consciência. Nossa centelha interior de divindade existe num plano muito mais elevado de realidade e de consciência avançada que o da nossa consciência cotidiana. Nossa centelha divina possui a suprema sabedoria. Podemos utilizá-la para guiar nossa vida, nosso crescimento e nosso desenvolvimento de todos os dias. Então, enquanto nós estivermos identificados com essa personalidade do hoje, nós muitas vezes vamos nos sentir abandonados diante dessa divindade. Então, mesmo que não seja um transtorno grave, mas os transtornos ditos mais leves, como as ansiedades, as depressões, elas podem ser amenizadas dentro dessa compreensão de que é apenas uma instância que nós estamos reparando. Nós, em essência, somos seres de luz, nós somos Cristos, só que ainda perpassados por essas camadas de distanciamento consciencial da divindade. Ao irmos nos desfazendo dessas camadas e nos aproximamos mais da nossa essência, vamos reconhecendo
a necessidade dessas encarnações reparatórias. Encarnações que muitas vezes nós vamos ter assistência, nós vamos ter acesso ao conhecimento, como hoje nós temos. Hoje as terapias elas estão aí disponíveis, né, para as pessoas que precisam de tratamento, os settings terapêuticos, a psicologia, a própria psiquiatria, os grupos de apoio, os centros religiosos. Então hoje é um grande manancial de apoio que o indivíduo portador de algum nível de transtorno ele pode acessar. Ele não precisa mais viver refugiado, degradado, exilado numa instituição psiquiátrica ou mesmo dentro da sua casa, resguardado num quarto onde ninguém tem acesso. Ele hoje pode transitar nas ruas, na sociedade, nos shoppings, porque ele tem uma assistência garantida, uma assistência da ciência que nós temos aí já há muitos anos, nos delegando condições de tratamento, assim como do próprio campo energético, das práticas vibracionais. Então, são ferramentas importantes nesse processo. E o processo dinâmico da doença. Então, no sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo traz consigo a insensibilidade às suas necessidades, que se manifesta, por exemplo, por uma dieta imprópria, capaz de criar um circuito negativo de realimentação de novas energias desequilibradas. Cada corpo rompido ou desequilibrado exerce também um efeito disruptivo sobre o vizinho. Essa doença tende a criar mais doenças. Então, à medida que o indivíduo ele se distancia da sua essência, ele vai ficando mais insensível às suas reais necessidades, que é a necessidade do espírito, é a necessidade evolutiva. E aí nós compreendemos por que os santos, os avatares, os budas, eles passavam por tantos tormentos e eles aceitavam como dádivas, porque eles tinham compreensão da necessidade daquele adoecimento, daquela agressão, daquela incompreensão, daquela coletividade. E nós, por estarmos distanciados dessa essência maior, desse Cristo que somos, nós nos tornamos insensíveis. Então, os adoecimentos, eles vêm como mecanismos de filtragem dessa insensibilidade. À medida que nós vamos passando por encarnações provacionais, nós vamos chegando mais perto dessa consciência crística. Não existe uma garantia de que, ao ser iluminado, o indivíduo ele vai viver uma vida de plena separação do campo da dor. Muito pelo contrário, ele se torna muito mais sensível à dor do próximo e, consequentemente, um trabalhador da luz. Então, a partir dessas enfermidades, nós vamos adquirindo essa consciência e vamos chegando nesse lugar onde a nossa irmã dor pode nos amparar. Então, a dor ela é um mecanismo embutido que nos adverte da necessidade de corrigir uma situação, dirigindo-nos a atenção para o fato de que algo está errado e nos cumpre fazer alguma coisa nesse sentido. Se não tivermos atentado para nós mesmos antes, se continuarmos a ignorar o que sabemos, desejar ou precisar fazer, a dor nos acabará ajudando a fazê-lo. A dor nos ensina a pedir ajuda e cura e é, portanto, uma chave para a educação da alma. Então, nós estamos agora nos aproximando de uma consciência regenerativa. O planeta ele muda de padrão vibratório, ele muda de padrão consciencial e dentro disso nós vamos ampliando o nosso espectro de consciência. Consequentemente, os distúrbios do campo psíquico eles vão amenizando, porque os indivíduos estarão mais sintonizados, mais ligados à sua essência maior, que é a essência espiritual. No passado, as doenças psiquiátricas, elas graçavam na sociedade de uma forma muito aguda, eram verdadeiras multidões de indivíduos que traziam esses
processos de distúrbio e muitas vezes esses processos reforçados pelos seres invisíveis, pelas obsessões que ainda mais geravam sofrimento. Hoje, o campo de cuidado, o campo de consciência do nosso ser energético permite uma suavização desse cenário. Então, à medida que formos caminhando nessa jornada, os processos tendem a desaparecer, porque estaremos mais unidos à nossa identidade espiritual. Mas, enquanto ainda estamos aqui nessa jornada, estamos já num processo de humanização. A reforma psiquiátrica, ela traz essa possibilidade, esse cenário de uma humanização no tratamento desses indivíduos e, consequentemente, um resgate da individualidade, da autonomia, da singularidade, da afetividade, da articulação, da cidadania e do respeito que esse ser merece. Não mais os fardões do hospício, mas agora uma identidade, um indivíduo singular que é capaz de fazer escolhas, de andar na vida mesmo que dentro de padrões ainda limitantes de consciência. E uma das grandes promotoras desse processo, nós aqui fazemos a nossa reverência, a nossa querida Nise da Silveira, uma psiquiatra alagoana que se formou aqui na UFBA no início do século XX, foi a única mulher entre 100 formandos da Faculdade de Medicina e que se deparou dentro do hospício no Rio de Janeiro com uma coletividade onde não havia um tratamento humanizado, uma escuta cuidadosa daqueles indivíduos, mas que ela, na sua missão sublime, trouxe essa possibilidade de um tratamento humano, de um tratamento até personalizado, através da arte, através da escuta, através de um olhar carinhoso, criando dentro do hospício um ambiente altamente insalubre, altamente agressivo, o centro de terapias para esses indivíduos, o centro de terapia ocupacional, onde esses indivíduos pintavam, escreviam poemas, dançavam e também, incrivelmente, estabeleciam contatos mais profundos de relação com os animais que transitavam nesse ambiente. A doutora Anise percebeu que o animal, pela sua sensibilidade, especialmente os gatos e cães, eles tinham a capacidade de serem interlocutores daqueles indivíduos mais crônicos, indivíduos que não tinham mais o pensamento linear da comunicação. Então foi uma revolução que ela trouxe para nós e, claro, por estar no planeta de provas e expiações, foi punida, foi presa, foi apontada como alguém que estava trazendo prejuízos para a norma regente, mas independente dos seus algozes, a obra de Nise chega até nós até hoje. Então ela, como essa grande mensageira do amor, a mensageira da vida, a mensageira da saúde mental. Deixo aqui a minha reverência, o meu amor por essa figura tão importante. E termino aqui a minha fala com uma citação da doutora Anise que diz assim: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido, vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Então, doutora Anise, dentro da sua sensibilidade, com certeza hoje é uma protetora do campo psi do nosso Brasil. Deixo aqui a minha honra e a minha reverência a todas as pessoas que atravessam as dificuldades psíquicas, os transtornos, como grandes caravaneiros que estão nessa jornada evolutiva, assim como nós. Gratidão,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.